As Crônicas do Bispo. Tema: papel e caneta, papiro e carvão. Uma lição sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Hoje, temos acesso a todo tipo de objeto e material didático e de papelaria que desejarmos. Não nos falta papel e caneta, ou notebooks e tablets. Tem até digitador de voz, imagine. No entanto, nos dias dos apóstolos não era bem assim. Papel não existia e caneta muito menos. Eles usavam couro e algum tipo de tinta, ou provavelmente papiro e carvão. Papiro, por curiosidade, era uma planta ou as folhas de uma planta que acabavam virando uma espécie de pergaminho. Carvão, obviamente, era um tipo de marcação, né? Como cera. Mas a discussão é longa. Bem, na verdade, era raro até quem soubesse, na verdade, ler e escrever. Haja visto que os apóstolos foram chamados de incultos e iletrados em Atos 4. As igrejas do Apocalipse receberam cartas. Cartas provavelmente ditadas pelo apóstolo João, recebidas por revelação direta do Espírito de Jesus e provavelmente escritas por um amanuense. Amanuense é uma espécie de um secretário. Dada a idade avançada do apóstolo João, cerca de 90 anos ou mais, os estudiosos concluem que ele usou de fato um amanuense. Mas isso é só a título de conhecimento. Veja, Apocalipse 1:1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Se há uma crise na igreja de hoje, não sei bem. Melhoramentos necessários? Isso sim, com certeza. Essa crise de hoje está focada naquilo que é raro, e não me refiro a carvão e papiro não. E obviamente, muito menos a papel e caneta também não. Mas qual o nível de consagração necessário para o anjo de uma igreja receber uma carta de Jesus? Qual o vigor necessário para interagir? Imagina, essa carta demonstraria, como de fato demonstrou nas cartas do Apocalipse, o interesse, a validação e a preocupação do Senhor com aquela obra específica em cada cidade. Curioso que nem todas as igrejas receberam cartas, para entender. O que me refiro aqui é que além das 7 igrejas do Apocalipse haviam, obviamente, muitas outras igrejas. Apocalipse 1:12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Tinha na mão, versículo 16, direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, versículo 20, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Meu Deus! As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Em geral, entendemos que o anjo da igreja era o pastor, ou líder da igreja. Todas elas, me refiro às igrejas do Apocalipse, foram exortadas, alertadas e receberam uma promessa de bênção em sua perseverança e vitória. A igreja de Éfeso era a igreja da autoridade apostólica. Era a igreja mais ortodoxa. A ortodoxia, só para você entender ou se relembrar, é o rigor, né, da lei.
é o exemplo máximo a ser preservado. Ser ortodoxo beira ser radical, exigente. Está mais relacionado a ser exemplo ou a ter excelência. Muito bem. Éfeso botou falsos apóstolos para correr, imagina. Era uma igreja confiável e de grandes obras. Éfeso foi formada pelo apóstolo Paulo, pastoreada por nada mais nada menos do que Apolo. O próprio apóstolo João lá esteve. Conta a tradição que João levou Maria, né? Teria levado Maria, mãe de Jesus, depois de muitos anos, para Éfeso, onde ela teria falecido. Histórias à parte, é bem interessante. A igreja de Pérgamo era a igreja da fé e da identidade com o nome poderoso de Jesus. Não cederam nem diante da morte da fiel testemunha, nem mediante tamanha perseguição. Era uma igreja de nível em batalha espiritual, porque naquele lugar estava a sinagoga de Satanás. A igreja de Tiatira era a igreja de obras mais numerosas do que as primeiras obras. Muito interessante, imagina isso. Igreja de gente que trabalhava para valer. Não faltou perseverança também não, nem fé e muito menos amor. Já a igreja de Sardes era a igreja que tinha gente que não tinha contaminado as suas vestes. Gente assim, às vezes, vive sufocada. Mas santidade é santidade, né? A igreja de Filadélfia era a igreja das portas abertas. Portanto, a chave de Davi lhe caiu bem como introdução. Não faltavam fé e obras, e foram muito marcadas também por perseverança. Já Laodiceia era a igreja rica e ortodoxa. Não faltou prosperidade não, viu? Alguém disse que essa cidade chegou a ser capital da seda no Ocidente. Sei muito bem não. Era muito bem localizada às margens do rio Lico. Se orgulhava por suas fontes termais. Muito bem. A maioria das igrejas foram marcadas pelo tratamento através da palavra arrependimento. Arrependimento. Mas todas, algumas marcadas por arrependimento, mas todas foram conclamadas a ouvir a voz do Espírito, como primícia geral. Nossa campanha das 7 igrejas do Apocalipse aqui na igreja, na última semana, trouxe ilustrações muito enriquecedoras. Veja bem, Éfeso padecia pelo endurecimento ascético. O rigor da lei os cegou, esfriaram em seu amor fraternal, em seu primeiro amor, essência da seiva bruta do Espírito, facilmente anulada pela excelência de suas próprias ações, que os colocou confiantes demais em si mesmos e em sua capacidade. Sempre mencionei essa igreja como madura e bem formada, mas a pastora que falou sobre Éfeso, é engraçado, mas a pastora que falou sobre Éfeso disse que a igreja era um bebê. Pra falar a verdade, eu tive que voltar o áudio para ouvir de novo. Mas sabe, ela tem razão. Quem permite derreter o alimento sólido do primeiro amor, realmente precisa do leitinho líquido para alimentar criancinhas na fé. Ficou bom isso, né? Vou ler de novo. Quem permite derreter o alimento sólido do primeiro amor, realmente precisa do leitinho líquido para alimentar criancinhas na fé. Em outras palavras, grandeza e maturidade espiritual não podem ser medidas por obras exteriores, e muito menos por rigor ortodoxo. A pastora tem razão, parabéns para ela. Já Pérgamo havia sofrido uma baixa imprescindível na sinagoga de Satanás. Parênteses, a sinagoga de Satanás de Pérgamo é considerada historicamente, não sei, como o altar de Zeus que havia naquela cidade. Essa igreja fraquejava em não contender com a doutrina de Balaão e também com a doutrina dos nicolaítas. A doutrina de Balaão, gente, está lá em Números 22.
Balaão, aquele profeta, né, comprado, ou que foi a tentativa de Balaque, rei moabita, de comprar, subornar Balaão para que ele profetizasse contra Israel. Balaão não consentiu, a história é grande. Você pode conferir, acaba sendo exortado pelo animal, né, pela jumenta que ele montava. Mas por fim, Balaão começa a ensinar Balaque a criar ciladas para o povo de Israel, né? As mulheres moabitas começaram a se insinuar para os homens de Israel, eles começaram a cair, além de outras coisas, e comeram comidas sacrificadas, por aí vai. Já a doutrina dos nicolaítas era uma doutrina herética que defendia a poligamia e depois acabou sendo difundida na Igreja Católica, sendo concedendo, né? Opa, falei errado essa palavra, né? Consentindo no casamento de padres. A doutrina dos nicolaítas era uma coisa que misturava fé com carnalidade. Era horrível mesmo. Tem estudos grandes sobre isso. A Bíblia não explica. Essa base é a base da tradição. Agora, o interessante mesmo é que essa base da tradição, ela relaciona a doutrina dos nicolaítas, se você vê até aqui, vale a pena ouvir, com aquele diácono que se chamava Nicolau. Pode olhar lá em Atos 6, foram separados os diáconos, né? Estevão, cheio do Espírito Santo, Prócoro, Nicanor, Felipe, não é? Timão, que não tem nada a ver com Coríntios, Timão, está lá, na palavra de Atos 6, e o Nicolau. E daí a doutrina dos nicolaítas ser atribuída a esse diácono da igreja de Atos dos Apóstolos, que depois acabou misturando fé e carnalidade, gerando essa grande heresia. Curioso, interessante também a título de ilustração. Muito bem. O pastor que falou sobre essa igreja, além de acrescentar que o símbolo da medicina, ele foi criado em Pérgamo, o que eu não sabia, e me acrescentou bastante. Além de outras coisas muito relevantes que ele acrescentou, ele colocou as coisas da seguinte forma: tornaram o certo em errado. Parece bem básico, né? Mas na verdade, queridos, veja só, isso é a paráfrase da negação de Jesus por parte dos judeus. Muito bom mesmo. Já Tiatira tolerava Jezabel, que desvirtuava o culto em exceções de autoridade e ainda ensinava prostituição e idolatria. Se não carnal, seguramente espiritual. Não dá tempo de falar sobre Jezabel nos dias de Elias, mas vale muito a pena conferir. Mesmo diante de exortação e tempo para se arrepender, porque o problema não era saber o que era certo, mas sim praticar o que era correto, preferiu permanecer em sua desobediência, bancando de profetisa como se tivesse razão. Achei mais que pertinente o comentário de que esse mal de Tiatira quer calar a voz profética. Haja visto a tentativa de decepar a cabeça de Elias profeta. Isso é muito sério. Além de muitas outras coisas denunciadas. E que toda igreja, ao meu ver, deveria fazer essa campanha e denunciar mesmo. Já o assunto de Sardes é complicadíssimo, mas muito atual. Mortos-vivos. The Walking Dead Church. The Walking Dead Church. Ficou legal isso, né? O comentário aqui foi que a igreja era de aparência, boa de fotos para o Instagram. Igreja fria. Figueira sem frutos. Igreja deve ser igreja franca, igreja de acolhimento. Coisas muito sérias mesmo foram faladas, viu? Vale a pena, aconselho, você ouvir de novo. Filadélfia era a igreja que não recebeu exortação. Difícil, hein? Para a igreja de antes e também de hoje. Salta aos olhos a perseverança de Filadélfia. Só de passagem, Apocalipse 3:10 é uma das principais bases dos nossos irmãos pré-tribulacionistas. Lá em Apocalipse 3:10 diz assim: te guardarei da hora da provação que há de vir.
Os pré-tribulacionistas, a igreja Renascer, é uma igreja pré-tribulacionista. Tomam por base Apocalipse 3:10, nessa frase, né, te guardarei da aprovação que há de vir, encaixando aqui o tempo dos 7 anos da grande tribulação. Embasando nisso, a volta de Jesus antes da tribulação, configurando assim o pré-tribulacionismo. Enfim, fora todas as verdades ditas aqui na igreja de Filadélfia pela presbítera, eu poderia comentar várias delas, mas sinceramente, gente, saltou aos olhos o sentimento expresso na mensagem. Parabéns mesmo por isso. Meu Deus, meu Deus, o que eu vou dizer de Laodiceia? Que tribulação! Pobres ricos. Isso bastaria. Mas me parece também que Laodiceia, gente, é a igreja, é igual à igreja que tem um louvor maravilhoso, com a perfeita afinação e os excelentes músicos, só que sem unção. Aqui, a pastora que comentou essa igreja, além de muitas outras coisas sérias, ela falou que a igreja era presunçosa, verdade mesmo. E acrescentou que a igreja não aceitava o diagnóstico. Achei isso muito interessante, né? É complicado. Imagina alguém que sabe que está doente, mas que não quer ser tratado. Bem, eu creio que todas as igrejas de hoje em dia deveriam repassar os assuntos das cartas das 7 igrejas do Apocalipse todo ano. Aqui, nesses textos, né, Apocalipse 2 e 3, estão os elementos fundamentais para a cura de feridas e crescimento. Creio que carecemos disso mesmo. Imagina o que aconteceria se todos os irmãos de todas as igrejas, em poucos anos, soubessem tudo isso de cabeça. Imagina, se o Espírito é que nos faz lembrar, não é? O quanto o Espírito Santo não poderia agir, interferindo em muitas circunstâncias. Enfim, só posso fazer a minha parte. Quiséramos nós, todos que estamos aqui, apreciassem mesmo. Vamos lá. Conclusão número 1. Imagina se haveria melhor rigor para Sodoma e Gomorra do que para Cafarnaum, pelos milagres que em Cafarnaum foram realizados. Fico pensando nas igrejas do Apocalipse e também nas igrejas de hoje. Sodoma e Gomorra não tinham toda a escritura nas mãos, não. E muito menos papel e caneta. Muito menos todos os recursos que nós temos hoje. Isso para você pensar. Outra conclusão, vou dizer antes que é só uma brincadeira, não me leva a mal. Mas é o seguinte, a minha ideia é a seguinte. Jezabel de Tiatira seria apóstola em Sardes. Você vai ter que estudar para saber por quê. Jezabel de Tiatira seria apóstola em Sardes, mas seria esquartejada em Éfeso. Claro, o pessoal lá de Éfeso era barra pesada. Éfeso esfriaria na Filadélfia. Melhor, Éfeso não esfriaria na Filadélfia, debaixo do envio do bispo. Eu não podia perder a piada. Já Antipas, de Pérgamo, morreria 7 vezes na Laodiceia podre. Ah, meu Deus. Eu vou ler de novo, agora é sério. Jezabel de Tiatira seria apóstola em Sardes, mas seria esquartejada em Éfeso. Éfeso não esfriaria na Filadélfia. Já Antipas, de Pérgamo, morreria 7 vezes na Laodiceia podre. É só uma brincadeira, gente. Vai entender. Parece mesmo é que Deus dá o frio conforme o cobertor. Outra conclusão. A obra das igrejas do Apocalipse é perfeita. Por isso são 7. Eu queria fazer um comentário aqui. Se você conhece, talvez, a doutrina adventista vai dizer que as 7 igrejas, cada uma é responsável por um período da história. Éfeso é a igreja
do primeiro século e assim por diante, né? Laodiceia, a igreja dos nossos dias até os últimos dias. Cuidado com isso, é muito perigoso. O grande problema da igreja de hoje não é a falta de papel e de caneta, não. De jeito nenhum. Mas será que temos anjos na igreja que estejam recebendo tais inspirações do Espírito Santo? Será que temos igrejas que estão recebendo o conteúdo das cartas como elas de fato são? Me parece que os pastores hoje pregam o que acreditam da Bíblia e não a Bíblia como ela é. Conclusão. Mais uma, tá? Vou arriscar alguns versos com toda humildade. Igreja vazia de gente que faz, vazia de crente que traz, cheia de gente que só olha para trás. Mergulho profundo não há mais, superficiais, sem sinais, esperam há tempos e nada mais. Vivem até agora esperando sinais. Fariseus, saduceus e tais, profundidade sem sais minerais, placas sem igreja, pastor semideus. Essa igreja é a igreja dos jebuseus. Profundezas do mal, assassinos na lei, sem a virtude do Pai. A virtude, melhor, a vontade de Deus é essa. Atenção. A minha humilde interpretação. A vontade de Deus é essa. Igreja de Deus, igreja sem placa, pentecostais, tradicionais, comunidades e muito mais, messiânicos, reformados e tais, desigrejados jamais, novos ou antigos, rejeitados nunca mais, santidade e limpeza, cristandade e beleza, limpeza e nada mais. Gente, só precisamos de trindade no Príncipe da Paz. E nada mais. Ouçam o Espírito Santo. Emoção à parte, PS. Se faltou comentar sobre uma das igrejas, saiba, não faltou papel e caneta não. Muito menos disposição, porque me deu um trabalhão danado. Eu fico mesmo constrangido com o desafio e testemunho dessa gente. Eu fiquei mesmo, foi sem palavras. Fica com Deus. Obrigado, Jesus.